Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Outlier, o podcast da GAVB, a consultoria de dados do Grupo Boticário. Por aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre tecnologia, data science, estratégia de negócio, inovação e muito mais. Eu me chamo Patrícia Cruz e sou anfitriã desse episódio. Eu atuo como Data Science Leader na GAVB. Agora, me audiodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, pouco abaixo do ombro, eu uso óculos e estou com uma blusa vermelha. Nesse episódio, nós vamos dar continuidade à IA generativa no varejo, focando mais na parte da ética para a utilização de dados na IA. Então, eu continuo esse bate-papo aqui com o Flávio e o Arthur. Vocês podem se audiodescrever, por favor? Claro, eu vou aproveitar e também falar aqui minha posição, né? Eu sou o Arthur Campos, sou especialista em privacidade e ética de dados aqui do Grupo Boticário. Sou um homem branco, de cabelos pretos, barba, e com camiseta preta hoje aqui com vocês. Oi, eu sou o Flávio, novamente. Sou um homem branco, cabelo castanho, olhos castanhos também, cabelo curto, tenho barba só no queixo e estou vestido com uma camiseta de gola azul. Obrigada, gente. E para iniciar esse papo, vamos pensar aqui como o varejo também pode se beneficiar dos recursos avançados da análise preditiva para a redução de custos. Acredito que a gente tenha vários cenários aqui, Paty, de utilização, né? O principal cenário hoje, tratando-se de varejo, especialmente no varejista que tem ali mais de uma loja, a questão de supply, de abastecimento, de cadeia de estoque, como que a gente vai fazer essa distribuição, a IA generativa pode ser um grande aliado aqui para entender até o pedido para a indústria de como que ele deve ser feito, qual que é a quantidade, também falando um pedacinho aqui de entender tendências do consumidor final, então em que momento que vai ter uma grande virada de chave para algum tipo de produto, as pessoas estão consumindo mais algum determinado produto, então a gente consegue ali ofertar esse produto em larga escala. Então ele serve como uma análise preditiva para essas empresas, para que elas tenham então maior conhecimento sobre que tipo de produto deve ser ofertado, qual a forma de distribuição, em qual local ele vende melhor, sem falar do back-office dessas empresas que devem utilizar a inteligência artificial generativa para N funções. A gente falou bastante sobre marketing, mas a inteligência artificial generativa pode diminuir um backlog de trabalhos manuais a ponto de a gente ter outros recursos destinados para para poder potencializar e alavancar as vendas, né? Então, a gente usa a IA generativa aqui como forma de estruturar alguns processos internos, sobrando tempo para os funcionários dentro dessas empresas do varejo, em como que eles vão alavancar suas vendas, em que tipo de investimento tem que ser feito agora. Então, ela opera muito no cenário de redução de custos para o varejo e ampliação de ofertas assertivas, que eu acho que é muito importante. E abastecimento da cadeia também, em empresas mais estruturadas, com áreas de ESG, a gente também pode ver exemplos de utilização de como vai reduzir o consumo de energia, de que forma que a gente vai fazer uma utilização sustentável, e tudo isso com análises baseadas em dados. Então, não é só as áreas que têm interface com o consumidor final que podem utilizar a inteligência artificial generativa como forma de alavancar suas vendas. Pode ajudar, inclusive, no planejamento de expansão do negócio, de que forma que a gente vai expandir, em qual local que a gente vai expandir, onde a gente tem maior base de clientes, onde faz sentido a gente colocar um determinado ponto de venda, ações promocionais, em que ações promocionais a gente vai conseguir converter melhor. Então, eu tenho uma marca aqui que conversa muito com carnaval, não seria o caso da gente colocar um stand perto de um bloco de carnaval, a gente entender o comportamento do consumidor com a marca e da marca com o consumidor para poder planejar a expansão do negócio faz muito sentido com a utilização de inteligência artificial, especialmente generativa. Com certeza. Bom, como a gente falou, essas inteligências artificiais generativas, elas tentam emular o comportamento humano. Então, tarefas que seriam manuais até um tempo atrás, elas não precisam mais ser manuais. Então, a gente já teve um exemplo aqui dentro da GAB em que a gente precisava estruturar um dado, uma requisição do cliente, em que se fosse 2 anos atrás, antes de surgir a IA generativa, a gente precisaria sentar uma equipe e estruturar na mão, organizar o dado junto com um dado interno para poder fazer uma base de conhecimento estruturada.
a gente conseguiu fazer isso com uma sequência de requisições e estruturar esse dado de forma muito rápida. E o nosso trabalho foi só validar, não só fazer todo esse trabalho e depois validar. Então a gente deu um pulo gigantesco, a gente conseguiu entregar um valor agregado ao negócio muito mais rápido e a gente chegou no produto final muito mais rápido do que a gente conseguia antes. Então, tem essas tarefas manuais que geralmente são muito mecânicas, a gente consegue fazer emular essas tarefas, e além disso, existem ferramentas já que utilizam a IA generativa para fazer a sumarização e fazer e criar uma base de conhecimento com documentos internos e que não são documentos públicos. Então, a gente consegue criar um storage com esses documentos, documentos legados. Então, muitas vezes nós temos documentos muito antigos que deu tempo ou não dá tempo de uma pessoa ler todos os documentos para entender todas as informações que a gente precisaria para utilizar esses documentos. Aí a generativa já existem ferramentas em que sumariza esses documentos, organiza de uma forma fácil da própria. A IA generativa ela é utilizada para criar a base de conhecimento para a IA generativa utilizar ela de forma eficiente, de forma rápida. Então, é um poder gigantesco que a gente tem em mãos hoje. Com certeza, Flávio. Eu sou um profissional jurídico perdido aqui no mundo da tecnologia, né? Ou me encontrando no mundo da tecnologia, e eu acho que tem algumas mudanças no cenário geral das marcas e das empresas que utilizam IA generativa que podem fazer, né, mudanças de rotas nas marcas, né? Como a gente tem tratado aqui, não é a gente, a inteligência artificial, né? Tô falando a gente, mas a inteligência artificial guiar o consumidor, mas o consumidor guiar a inteligência artificial para chegar nas marcas, então, e fazer mudanças de rotas, de estratégias que façam mais sentido ou menos sentido, né? E falei um pouco aqui sobre uma mudança de cultura de governança nos postos de trabalho. Isso é muito importante a gente falar também, que hoje em dia, né, a gente fala muito sobre como a IA generativa vai comer postos de trabalho, isso é uma grande preocupação e, do meu ponto de vista, é justamente o contrário. A IA generativa está criando, então, novos postos de trabalhos, que são esses postos de análise do que é feito pela IA, né, de usá-la como meio, não como fim, como que a gente vai ter uma supervisão humana sobre o que está sendo gerado, como que a gente vai evitar os vieses, como que a gente vai capacitar os profissionais a poder trabalhar com isso. Eu acredito que é muito forte o investimento aqui, além de otimização de processos, em capacitação profissional, né? Eu acho que acredito que a contratação de uma consultoria para poder ajudar os seus profissionais a capacitarem, a operacionalizar essas máquinas, a como fazer uma utilização ética dessas máquinas em prol do consumidor final, em prol da empresa, em prol dos objetivos que a empresa seta. Então, além de ajudar a construir os objetivos, a gente também pode construir um mundo ali mais digitalizado, instruindo profissionais a trabalharem com isso. Eu acredito muito no poder do letramento das pessoas sobre o tema, porque a gente vai criar postos de trabalho nas mais diversas áreas possíveis, assim, né? A gente já se discute muito na área de segurança da informação, profissionais de pentest, né, de testes de penetração, de vulnerabilidade, voltados para a IA. Então, ter um profissional totalmente diferente do que hoje é feito com os times de segurança da informação, SecOps, e ter um profissional específico para testar as vulnerabilidades da inteligência artificial, e isso perpassa para a segurança da informação e esbarra no que é ético quando a gente fala de vieses inconscientes, né, que são, na verdade, uma réplica do que está sendo consumido por esse algoritmo. Então, a gente sabe que os algoritmos consomem da base de forma de pensar das pessoas, mas a gente tem que instruir ele a pensar de forma ética, porque as pessoas nem sempre são éticas, né? Então, a gente vê muitos casos de racismo algorítmico, a gente vê muitos casos de predição que parecem um pouco abusivos, e tem que ter um controle humano. Eu acho que o controle humano aqui, a supervisão humana do algoritmo, ela se faz muito necessária dentro das empresas, e isso vai potencializar as marcas no sentido de ter uma transparência maior sobre como é utilizada, de ter uma transparência maior e de criar novos postos de trabalho e pessoas capacitadas para trabalhar para isso, né? A gente sabe que está tendo uma mudança aqui que é equivalente a uma revolução industrial, e é um salto quântico que a gente não estava preparado quanto sociedade mesmo, né? A IA generativa chegou forte, e as atualizações dela, que cada vez consomem com mais acurácia, que dão a informação mais precisa, sempre necessitam ali de uma supervisão humana para garantir que a gente não replique padrões da nossa sociedade que são repugnáveis e que a gente já entendeu quanto
sociedade moderna que não cabem mais. Então, é por isso que é muito importante trabalhar em letramento, trabalhar em conscientização, utilizar a inteligência artificial, mais uma vez, não como fim, mas como meio para atingir os objetivos da empresa e como forma de traçar novos objetivos para a empresa, entendendo os parâmetros éticos, os parâmetros de governança, os parâmetros jurídicos aplicáveis ou não às ferramentas. Com certeza. Como a gente já mencionou antes, não existe uma IA generativa que melhore a experiência do consumidor sem o consumidor. E antes disso, não existe uma IA generativa que traz valor ao negócio sem uma pessoa guiando essa IA generativa. De todos os trabalhos que a gente tem feito internamente, o nosso maior desafio sempre foi ajustar a IA generativa para entregar uma resposta ética, uma resposta válida, uma resposta com valor, e isso não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente, como é uma ferramenta muito fácil de utilizar, mas ela não é tão simples assim quando a gente trata de assuntos um pouco mais delicados, quando a gente começa a trabalhar com informações confidenciais, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com informações em que a gente não tem certeza se tem um viés, então a validação dos resultados ela é essencial. Quando a gente está utilizando as ferramentas, a gente acha que ela só está consultando de uma base de dados, mas já teve todo esse trabalho de curadoria, já teve todo esse trabalho de essa resposta deve ser feita, essa resposta não deve ser feita. As principais ferramentas possuem métricas de atenção, se essa resposta pode ser prejudicial ou não. Então, tudo isso é um trabalho que o profissional de arte generativa, ele precisa entender, ele precisa aprender, e é essencial a gente ter esse letramento, com certeza. Um outro ponto aqui que eu acho que faz bastante sentido a gente falar, que você mencionou, Flávio, é a facilidade em que essas ferramentas estão disponibilizadas no mercado, né? A gente sabe que uma ferramenta de IA generativa hoje pode ser facilmente acessada por qualquer profissional, é só usar se essa empresa bloqueia a utilização, é só o profissional abrir seu computador pessoal e poder entrar num chat GPT da vida, um Midjourney, essas ferramentas que geram texto e imagem para o negócio, e aí não temos o controle sobre as informações que ali são imputadas. Você falou dados confidenciais, segredos de negócio não podem ser imputadas dentro dessas ferramentas, mas a gente não tem o controle sobre o que é feito no login pessoal do seu colaborador. É muito importante, então, a instrução, né, o upskilling dessa força de trabalho para que eles possam entender que eles podem estar alimentando a concorrência, que é algo que as pessoas não têm visão. Eu estou usando uma ferramenta aqui para otimizar o meu processo de trabalho, mas ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo aqui pode ser consultado por alguém da concorrência, eu posso colocar um prompt que gere um texto igualzinho àquele que eu coloquei, então tem que ter muito cuidado ao utilizar a inteligência artificial. Eu acho que falta hoje nas empresas de uma maneira geral esse cuidado e esse olhar de, olha, antes de preparar o dataset, de fazer um dataset fechado, não necessariamente aberto, então que não consuma coisas que estão na internet, porque a gente sabe que muitas das coisas que estão na internet, nem sempre tudo que está na internet é verdade, a gente vive ali numa era da desinformação, que é um problema que há 20, 30 anos atrás a gente não encontrava, a gente só tinha veículos ali oficiais de imprensa, hoje a gente tem esses veículos extra-oficiais, então a gente sabe que a informação, a acurácia da informação imputada na internet nem sempre é verídica, então a gente tem que ter muito esse cuidado de quando a gente vai disponibilizar esse tipo de ferramenta para uso corporativo dentro das empresas, preparar um dataset específico, não colocar informações confidenciais, então restringir ali não a fontes de inteligência artificiais abertas, mas sim fechadas, uso de ferramentas enterprise que tem seguranças para contextos, tudo isso são formas da gente criar ali alguns mitigadores de riscos finais, mas sempre vai existir o risco residual, e a forma em que a gente vai trabalhar com esse risco residual é criando squads voltadas a enxergar isso, a proteger as informações, e aí squads que eu falo multidisciplinares a depender do porte da empresa que a gente estiver falando, né? Se a gente está falando de uma empresa grande, tem que ter profissionais do jurídico, tem que ter profissionais de segurança da informação, tem que ter profissionais de data science, tem que ter profissionais de privacidade. Eu acho importante a gente ter claro que
a governança sobre a utilização da inteligência artificial, ela é algo necessário e algo que precisa ser falado dentro das empresas e refalado, justamente porque às vezes a pessoa acha que está super potencializando o negócio dela usando uma ferramenta open source, OpenAI, eu vou gerar aqui um texto, que pode incorrer num risco de usar um trabalho acadêmico de alguém, que isso é uma violação de propriedade intelectual, pode correr o risco de gerar um texto parecido com o da concorrência, ou uma imagem parecida com a da concorrência, e a gente ter duas publicidades muito parecidas disponibilizadas no mercado, que é um outro risco. Pode violar a privacidade dos indivíduos, que eu acho que a gente falou bastante quando a gente mencionou sobre hiperpersonalização, né, de que forma que o consumidor não vai se sentir violado. Então, é muito importante que a gente tenha profissionais preparados, capacitados, auxílio de consultoria nesse cenário aqui é super importante, o papel da GAVB é muito importante dentro dessas empresas, clientes, para que a gente possa garantir que tenham controles técnicos, administrativos, para que além da otimização dos processos, a gente também tenha os processos de forma mais ética, né? Então, eu acho que é um pouco de uma grande mistura aqui do que faz sentido para a empresa, o que faz sentido para os profissionais e o que faz sentido para o cliente final dessa empresa. Então, é um pouco disso, assim, o cenário hoje, ele é muito diferente, a gente enxerga hoje a IA generativa como um mega ganho de negócio. Eu acredito que todos temos que enxergar dessa forma, só que a gente tem que ter o cuidado técnico, a gente tem que ter um cuidado ético, a gente tem que ter um cuidado de governança para que a gente possa garantir que as informações que sejam passadas, tanto internamente quanto para o cliente final, sejam informações acuradas, sejam informações reais, sejam informações que façam sentido e não simplesmente estão gerando ali, né, o gerador de lero-lero que a gente fala, né, está gerando uma coisa que não faça sentido nenhum para as pessoas. Só para dizer que tá usando a IA, né. É, Tô sim. gerando só pra Só pra só utilizar. pra E aí não sabe nem o risco que está correndo, né, Paty. Eu acho que esse é a grande preocupação. é o grande problema. Porque assim, não, eu preciso usar a IA de qualquer forma. Não é isso, gente. Tem que usar a IA com consciência. Tem muita coisa que, assim, a IA não é a melhor solução. Ela é uma boa solução para várias outras coisas, mas tem coisas que a IA não é a solução. Até por uma questão de alocação de recurso, né, Paty. Se a gente acaba alocando muito recurso em contratar, em homologar uma ferramenta que não vai ter utilização ou que a utilização não faz sentido para o negócio, está desperdiçando dinheiro. Tem uma torneirinha aberta ali só para falar que está utilizando inteligência artificial generativa, que no final não vale de nada, porque o ganho do negócio é baixo. E quem vai fazer esse estudo são profissionais que hoje estão trabalhando. Fora que essas ferramentas são caras, a gente está falando de uma tecnologia extremamente refinada, então o custo-benefício tem que ser calculado, tem que passar por uma análise financeira, jurídica, operacional especialmente, conversar com a área de negócio. Eu acredito que qualquer implementação de inteligência artificial tem que perpassar pelo conhecimento do negócio e do que esse negócio pretende alavancar, senão ela fica perdida num limbo com um custo alto, a gente não tem profissional capacitado às vezes para operacionalizar, então o investimento é todo alocado na ferramenta, tem uma Ferrari e tem alguém que não é habilitado para dirigir. Eu acho que essa é a grande visão, né? Eu acho que a empresa tem que ser habilitada, tem que ter experiência em dirigir outros tipos de carro antes de dirigir um carro, uma Ferrari aqui. A gente tem que ter a instrução das pessoas, dos processos, e para isso depende de um deep dive, depende de uma consultoria, depende de alguém de fora, um agente externo olhando os processos e entendendo quais processos podem ser otimizados e onde a gente vai entrar para otimizar esses negócios. Achei ótima a sua analogia, porque eu acho que é bem esse o caminho mesmo. Tem que ter toda uma cultura, uma evangelização dentro da empresa, não é simplesmente assim: "Nossa, a IA tá no momento dela, é o auge, todo mundo tá usando, eu também tenho que usar". Tá, você pode utilizá-la para alavancar o seu negócio, ela pode ser muito benéfica, porém você precisa de uma estrutura para utilizá-la, de profissionais para utilizá-la, de dados estruturados para que ela seja utilizada. Eu sempre falo que, assim, você pode fazer o melhor modelo, a melhor solução. Se o que está entrando ali não é bom, nunca o que vai sair é bom. É igual um suco. Você pode ter o melhor espremedor, mas se a fruta tá podre, você não vai fazer um bom suco. Então não adianta você ter uma big máquina se a sua entrada não tá boa. Então tem que pensar em toda essa cadeia. Mais um ponto relevante da gente abordar é as ferramentas disponíveis de IA. O quanto isso pode ser preocupante para as empresas e as empresas devem
ter um certo alerta na sua utilização, porque tem muita ferramenta hoje aí disponível e de nem todas a gente sabe como são as tratativas, qual a integridade que essas ferramentas têm, né, então é sempre importante a gente tomar um pouquinho de cuidado. O que eu acho interessante a gente falar aqui, Paty, é a da necessidade, da empresa versus ao risco do negócio. Acho que o sopesamento aqui, né. Então, as ferramentas estão disponíveis e elas auxiliam nos processos de negócio, de aceleração, de conversão de vendas e um monte de coisas que a gente tem tratado aqui no Papo de Outlier há um tempo. De que forma que a gente vai garantir, então, que essas ferramentas disponíveis no mercado conversem com o apetite de risco da empresa, né? Em gestão de riscos corporativos, a gente tem o apetite do risco, as formas de mitigação de risco e ainda o risco residual. Então, são três pontos aqui bem importantes no sentido de GRC. Que tipo de risco a empresa está disposta a assumir é o que a gente chama de apetite de risco. Então, a gente tem que conversar isso com a utilização das inteligências artificiais generativas pela área de negócio. Então, muitas vezes é ofertado para uma área de negócio alguma ferramenta de geração de texto ou de geração de imagem que faça muito sentido, que diminua ali o tempo de trabalho dos profissionais, que aumente a produtividade da empresa, que consiga dar orientações mais assertivas para os usuários e para os consumidores, mas ela não conversa com o apetite de risco da empresa. Por isso é muito importante a gente ter um olhar austero, né, um olhar de fora sobre o ponto de vista de compliance, de segurança da informação, de privacidade e ética de dados pessoais, é, toda uma visão cross aqui e também dos técnicos de data science para poder entender que tipo de modelo faz sentido a gente internalizar numa empresa, que tipo de modelo que apresenta o mais baixo risco para a empresa, para que ela possa acelerar os seus processos de forma responsável, né? Eu acredito que o sucesso responsável aqui é a chave para a utilização da inteligência artificial. Para que tenha um sucesso responsável, é muito diferente da velocidade, especialmente da velocidade das ferramentas, porque tem que ter análise de controles de segurança, análise de controles regulatórios, análise de controles técnicos, e isso tem que ser operacionalizado por uma área que não tem tanto o ímpeto de usar a ferramenta, para que seja uma análise mesmo de fora, para que a gente tenha então uma visão 360 sobre os riscos apresentados e que esses riscos conversem com o apetite de risco da empresa. E aí a gente poder trabalhar em recomendações de mitigação desse risco. Então, às vezes, a gente tem uma solução que apresenta um alto nível de preocupação e de risco que pode ser solucionado com um simples banner, com um simples aviso, com a questão da transparência que a gente tem batido bastante. Então, eu acho importante que a gente frise que a análise do risco ela vai se basear muito também no que é na utilização da ferramenta. Se a gente vai utilizar uma ferramenta para fins internos de aceleração de processos de uma área de back-office como o jurídico, por exemplo, a gente sabe que o risco é muito mais baixo do que se a gente for apresentar uma solução para o mercado, para o varejo, para o consumidor final. Então, a gente tem um cenário de riscos diferentes dentro da própria empresa, o que pode gerar ali a utilização de uma ferramenta para determinadas finalidades ou não. Eu friso muito que a análise casuística da utilização da ferramenta ela é necessária. Então, às vezes a empresa não tem competência técnica e nem quer internalizar uma competência técnica para isso. Por isso que a contratação de consultorias aqui é extremamente essencial, porque ela pode dar um guideline do que pode e o que não pode ser tratado dentro dessas ferramentas, né, o do's and don'ts, onde a ferramenta pode ser utilizada de forma também a fazer o menos com mais, né? Mais com menos, quer dizer, né? A gente tem que ter um processo que seja altamente escalável, que faça sentido utilizar a inteligência artificial e que a gente realmente vá ter ganhos de negócio aliados à redução de custos. Senão a gente acaba alocando um recurso muito caro para que não tão produtivo. Por isso é importante ter esse olhar de fora, passando por esses parâmetros que a gente está chamando de ética aqui, mas pode ser chamado de outras formas, né? Responsabilidade, e que tem que envolver áreas que às vezes as empresas nem têm ou nem sabem que devem ser envolvidas, como, por exemplo, a área de ESG, que vai olhar a questão social, que vai olhar a questão de vieses inconscientes, vai olhar a questão da utilização e consumo de energia, de gasto energético e de governança também, se a ferramenta está
acelerando processos ou se ela está sendo mais um custo para o negócio ali, né, uma torneira vazando que a gente possa fechar. Então é muito importante que as ferramentas, que esses riscos sejam abarcados, para que a gente possa ter esse olhar e trabalhar em cenários de mitigação ou de não utilização das ferramentas, que é um cenário que, pessoalmente, eu não gosto de ir, eu acho que sempre tem uma possibilidade de mitigação de risco que a gente consiga transformar o risco em muito baixo, mas é importante a gente ter isso sempre em mente, né? Que a utilização e essas recomendações têm que ser dada por uma área externa e não a área que vai utilizar necessariamente a ferramenta. E continuando aqui, eu queria, como desenvolvedor, também queria fazer um pedido. Se você é desenvolvedor, se você pretende começar a utilizar uma ferramenta, seja internamente, seja para uso interno, seja para uso externo, seja para começar um projeto, leia as documentações, tenha ciência. Existem muitas ferramentas mesmo no mercado. Algumas utilizam outros modelos para fazer a solução que ela se propõe a fazer. Então, leiam os documentos. Se não tiver uma seção de segurança, não utilize essa ferramenta. Existem algumas ferramentas que não citam como que ela vai utilizar seu dado, se ela vai utilizar seu dado. Essas ferramentas é bom a gente não utilizar, porque geralmente existe uma ferramenta equivalente que possui esse cuidado maior com o que a gente está utilizando. Existem muitas ferramentas que existem também um guia de uso responsável. Então, sempre é muito importante se ater às documentações, se ater às informações que a própria ferramenta dá, os seus tutoriais. Já existem muitas empresas que possuem um guia de utilização, tanto responsável quanto por segurança. As ferramentas, elas tratam, sim, os dados de forma diferente. Então, como a gente utiliza a ferramenta, ela deve ser feita de forma personalizada para aquela ferramenta. Então, é super importante se informar totalmente, ler todas as documentações e, então, sim, começar a utilizar a ferramenta. É muito importante esse ponto que você traz, Flávio, das documentações, tá? Fazendo essa análise aqui, a gente tem uma análise instituída em ferramentas de inteligência artificial há alguns meses, e nesse tempo aqui que a gente tem traçado essa rota de governança sobre a utilização da inteligência artificial, a gente vê muitas das vezes ferramentas gratuitas ofertadas por um CNPJ, que lá nos seus termos e condições de uso tem uma responsabilização totalmente do usuário. Então, a ferramenta não é responsável por qualquer dano à propriedade intelectual de outros. Então, ela está consumindo ali dados externos, pode estar consumindo uma obra de um direito autoral de algum ator, de algum artista, de algum autor, e eles não se responsabilizam por essa utilização, colocam inteiramente a responsabilização no usuário, na empresa utilizante aqui, né, falando aqui, né, do cenário do varejo das empresas, eles colocam a responsabilidade totalmente na mão do usuário, totalmente na mão da empresa que está contratando, da empresa cliente, e se isentam de qualquer tipo de responsabilização. Poxa, isso é um risco muito alto, vale a pena as empresas correrem isso por conta de uma imagem que pode ser gerada por uma outra inteligência que tem a mesma finalidade, que é um pouco disso que você está falando. Então, para a gente poder olhar essas documentações com um olhar não só de vai ter um monte de coisa escrita lá, jurídico, para limpar a barra e deixar tudo claro. Não. Ali estão dados os guidelines do que pode ser no futuro um passivo judicial, do que pode ser no futuro, então, um processo que a empresa tome por propriedade intelectual, que pode representar, então, um alto risco para a empresa que ela não está disposta a correr e mesmo assim ela corre, porque foi uma contratação que não é uma contratação formal, que não tem autonomia das partes contratantes em delimitar uma responsabilização. Então a pessoa vai lá e está usando ali um plug and play, está utilizando um software as a service, a ferramenta que já existe disponibilizou uma feature no beta para que a empresa possa testar, e as pessoas estão utilizando sem entender a assunção do risco, o que é um cenário muito preocupante, porque pode colocar em xeque ali a confidencialidade das informações, a integridade das informações e a acurácia do que é disponibilizado para fora e para dentro da própria companhia, né? Então, isso é um risco muito alto. O uso de dados, de uma maneira geral, é um ponto preocupante. Quando a gente automatiza isso a ponto de não ter supervisão humana ou de deixar uma ferramenta trabalhar por si só, a gente precisa ter um cuidado técnico que seja anterior à utilização da ferramenta, que é a questão da documentação, e posterior, é o que eu chamo de análise casuística, né? Neste caso, faz sentido eu disponibilizar algo que foi gerado por inteligência artificial? Sim ou não? A gente poderia fazer isso de uma maneira
mais manual e que fizesse mais sentido e apresentasse maiores controles de segurança? Sim. Então faz sentido não ir pela inteligência, porque você vai estar gastando menos às vezes e vai ter que se preocupar com os riscos que também acabam sendo um gasto, os riscos, né, nesse ponto que a gente está falando. Sim, eu acho que é bem por aí mesmo, gente. E aqui a gente levantou outro ponto que, assim, tomem cuidado, não é só um monte de letrinha ali, são coisas que têm que ser lidas. Na dúvida, procura alguém que entenda, não, tô com dúvida, não sei se vou, se não vou. Procura alguém que entenda, não vai com dúvida. E essa tomada de decisão final é sempre humano, então a IA não vai substituir 100% o humano. É o humano que tem essa capacidade de ser crítico e falar: "Isso faz sentido, aqui eu não estou correndo risco, aqui eu estou respaldado", e essa ferramenta aqui tá deixando tudo muito aberto, eu não sei qual vai ser a tratativa dela com os meus dados, tal. Esse risco eu não estou disposto a correr, eu vou parar por aqui, não vou utilizar. Então, assim, é mais um ponto que a IA não vai substituir 100% o ser humano. Ela está aqui para facilitar, mas ela não vai acabar com o trabalho humano. Eu iria além aqui até, Paty. Você falou, em caso de dúvidas, a gente procurar alguém com conhecimento técnico. Eu iria até no caso de certeza, porque às vezes o risco ele está escondido na sopa de letrinhas de uns termos e condições de uso que a pessoa nem Sim, entende, né? Então, a gente está falando de duas pessoas com competências técnicas bem diferentes aqui, né? O Flávio no sentido de desenvolvimento e eu no sentido jurídico, análises de governança. Eu não entendo muito da parte técnica que o Flávio entende, e o Flávio não entende muito da parte técnica que eu entendo. Então, essa troca, essa multidisciplinaridade na análise da utilização de uma ferramenta de inteligência artificial, ela é extremamente necessária, porque em complemento à parte técnica, as medidas de salvaguardas técnicas que são ofertados nesses termos e condições, tem também requisitos legais e requisitos de responsabilização ou irresponsabilização da empresa fornecedora dessa ferramenta. Então é importante uma análise cross para que uma coisa possa complementar a outra. A gente tem uma ferramenta com alto ganho de mercado, com alto ganho de escalabilidade de produção, de venda, o que quer que seja que essa ferramenta de inteligência artificial venha a ofertar para o mercado, e a gente tem que ter um controle também de segurança, um controle jurídico, um controle ético, um controle de responsabilidade, para entender exatamente o que isso vai agregar ou não ao negócio, porque a gente pode estar colocando um lobo dentro de casa sem saber. É claro, a gente está falando aqui de diversos fornecedores, então muitas vezes a gente tem um fornecedor que apresenta um mais baixo risco e faça mais sentido a gente seguir. Ou mesmo o desenvolvimento interno de uma inteligência, uma automação que faça sentido a gente fazer para que seja diminuto o risco. Mais ou menos nessa linha. gente, muito obrigado por esse segundo papo, também super enriquecedor sobre a como a gente falou lá no primeiro, dá pra gente fazer vários episódios. Obrigado vocês também, ouvintes, que estão aí. Vai deixando nos comentários o que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Queria agradecer, Paty, Flávio, pela conversa. Eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora. Mais uma vez, um bate-papo aqui extremamente necessário para a gente falar um pouco sobre os processos de governança e inteligência artificial, a gente discutir esse grande crescimento, esse boom de mercado, e eu me coloco aí à disposição para todos os ouvintes que se sentirem interessados, quiserem conversar sobre o tema, tem meu LinkedIn, a gente pode conversar a respeito e poder entender um pouco melhor do cenário de utilização e como que a gente vai fazer esses controles na ausência de leis, e a gente vai instituir governanças corporativas cada vez mais fortes sobre o tema. Obrigado, Paty, obrigado, Flávio, pela conversa mais uma vez. Bom, eu gostaria de agradecer pela conversa. Eu aprendi muito hoje. É um assunto que eu tinha me informado bastante, mas é diferente quando a gente tem um especialista para conversar com a gente. Então, eu queria agradecer ao Arthur, a Patrícia pela conversa, agradecer aos ouvintes por terem ficado até aqui. Também me abro para qualquer pergunta, qualquer questão, qualquer discussão que vocês queiram levantar. Estou disposto a participar. E é isso, muito obrigado. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Papo de Outlier. Segue a GAVB aí nas redes sociais e ativa o sininho para vocês estarem sabendo dos novos episódios.